A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estamos começando aqui mais um trimestre da revista CPAD, o segundo trimestre do ano 2019. E nessa primeira lição, o nosso título é Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Na verdade, a nossa revista inteira vai falar sobre o tabernáculo. O título da revista é O Tabernáculo, Símbolos da Obra Redentora de Cristo. Então nós vamos estudar esse tema nesse trimestre, né? Serão 3 meses aí com lições maravilhosas sobre o tabernáculo. Muitas pessoas podem estar se perguntando por que estudar o tabernáculo, qual a importância de estudar o tabernáculo, o que isso tem a ver com minha vida cristã. O que eu tiro de prático aí no estudo do tabernáculo? Nós vamos entender nessa lição número 1 aqui, tudo isso que eu falei. Qual a importância, quais são as aplicações práticas, nós vamos entender aqui sobre tipo e antítipo, vou falar um pouco aqui, não vai ser uma aula sobre tipo e antítipo, mas a gente vai usar na prática isso, né? Nós vamos entender que o tabernáculo, tudo que acontecia ali, o sacrifício apontava, né, para a obra de Cristo, era a sombra de uma realidade maior. Então, isso tem a ver com a nossa salvação. Então, quando a gente estuda o tabernáculo, nós estamos estudando sobre salvação. Não tem problema nenhum dizer que esse tema é um tema soteriológico, ou seja, é um tema que envolve o estudo da salvação. Nós vamos falar aqui de sacrifícios, vamos falar do culto, da organização do culto, do simbolismo de cada elemento do tabernáculo e vamos entender melhor sobre a obra redentora de Cristo, né, que já tinha ali um plano pode-se dizer assim que desde a eternidade já existiu esse plano e Deus veio executando esse plano e mostrando esse plano no Antigo Testamento. Então muita gente pensa que a obra redentora de Cristo só começou quando Jesus nasceu, começou no Novo Testamento. E não é verdade, a obra é desde a eternidade, Deus vai mostrando isso, e quando a gente estuda sobre o tabernáculo, nós estamos estudando sobre a obra redentora de Cristo. Por isso esse tema é importante. Então você que está assistindo essa aula, né, está procurando motivo para se aprofundar nesse tema, né, esse talvez seja o maior motivo, entender mais sobre a obra da salvação. E se você é professor de EBD, leve esse motivo para os seus alunos, para que seus alunos possam compreender melhor sobre esse tema maravilhoso. Então nós vamos aqui ministrar essa aula, abordar, né, sobre o tabernáculo, não somente nessa aula, mas em todas as aulas que vêm pela frente. Recomendo você acessar o site do EBD em Foco. Nós estamos lançando um novo site, uma nova plataforma. Quando você entrar e ver algo diferente, você vai perceber que você vai precisar cadastrar novamente, vai ter um novo cadastro, mas isso vai ser bom porque nós teremos um aplicativo e nós temos um conteúdo completo lá dentro da plataforma. Temos essa aula em vídeo aqui, temos também uma aula em áudio, que é um lançamento agora do EBD em Foco. Você pode ter acesso à aula em áudio apenas, sem vídeo, para você ouvir ali tranquilo, viajando, varrendo a casa, não sei, vai que você quer ouvir fazendo alguma atividade, então tem a aula em áudio, né? E, além do mais, você vai ter também um subsídio em PDF e esse slide em PowerPoint, ou seja, um conteúdo completo. Ah, eu quero só ouvir, tem aula em áudio, quero ouvir e ver, tem aula em vídeo, quero ler, eu prefiro ler. Então a gente tem o subsídio em PDF e eu quero usar o slide na minha igreja, a gente tem o slide disponível também lá. Então você tem um conteúdo completo dentro do site do EBD em Foco, acesse lá qualquer dúvida, lá tem o meu WhatsApp, você pode entrar em contato. Vamos começar aqui a nossa aula. O textuário diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Então aqui a gente observa que no versículo 8 é o versículo chave do capítulo 25, né? E se você for ler Êxodo até o capítulo 40, vai estar dando detalhes sobre a questão do tabernáculo, do culto, do sacrifício, de tudo. Então você vai ler esse versículo 8, mas não somente ele, mas todo o capítulo 25 e, se possível, claro, todo o livro de Êxodo, para que você possa entender melhor, né, o contexto de tudo que a gente vai estudar nesse trimestre. Verdade prática, o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. Então aqui a gente já está usando a palavra protótipo, a gente poderia usar tipo, imagem, a gente poderia usar aqui várias outras palavras
para dizer o que simboliza o tabernáculo. Então, o tabernáculo ele já simbolizava a igreja de Cristo, né? Então, a gente vai entender melhor essa afirmação, essa verdade prática, mas essa é a ideia central que nós possamos entender. Isso aqui tem a ver conosco. Por quê? Porque nós somos a igreja de Cristo. Quando a gente fala de igreja, a gente pensa no templo, não é o templo. Toda vez que falar de igreja aqui, nessa lição e nessa revista como um todo, nós estamos falando dos crentes salvos em Cristo Jesus. Então, o tabernáculo é onde Deus habitava, estava ali a Arca da Aliança, que representa Cristo, e hoje nós somos o quê? Morada de Deus, morada do Espírito Santo. Então, eu só estou adiantando o que a gente já vai ver, mais para frente. Então, aqui a gente tem a nossa leitura bíblica em classe, que eu não faço aqui para ganhar tempo, mas suponho que você já fez essa leitura, Então, aqui é uma leitura muito importante, Todo o capítulo 25 é muito importante. Temos aqui os objetivos também, para ganhar tempo a gente vai avançar. Vamos direto para a nossa introdução. Vamos lá. Deus sempre desejou se relacionar com seu povo ao longo das Escrituras Sagradas. O Pai Celestial buscou se revelar ao ser humano para relacionar-se com ele. Deus é um ser pessoal. Então Deus ele não é aquele Deus dos deístas, deístas com D, aqueles filósofos que acreditam que Deus existe, mas que Deus não interfere na humanidade. Tem um povo aí que acredita que Deus existe, que Deus criou todas as coisas, mas que Deus não está interferindo, ele não se comunica com o ser humano. Ele não é um Deus pessoal, ele não é um Deus que se preocupa com a criação. Um Deus que criou e foi embora, sumiu, desapareceu. Então é um Deus que existe só na mente desse povo, é um Deus que ele existe por uma necessidade filosófica. É o deísmo. Mas nós cremos no Deus pessoal, um Deus que se relaciona com a sua criação, um Deus que fala conosco, um Deus que se preocupa conosco. Esse ponto de vista é chamado de teísmo, com T de tatu. Então nós somos teístas, nós acreditamos em um Deus pessoal que se relaciona com a criação. E nessa primeira lição veremos que o tabernáculo foi construído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com o seu povo. Olha só a importância do tabernáculo, é onde Deus estaria presente e ali Deus iria se relacionar com o seu povo. Então aqui a gente observa em todas as escrituras que Deus está se relacionando com o ser humano. Com Adão e Eva aconteceu isso. Deus procurou Adão e Eva mesmo depois que eles pecaram. Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés e Deus agora quer falar com todo o povo. Quando a gente vai estudar sobre o tabernáculo a gente entende isso. Então nós cremos nesse Deus que se preocupa com o seu povo. Assim compreenderemos que essa construção, a construção do tabernáculo, requeriu a participação humana por meio de ofertas voluntárias. Vamos falar sobre ofertas aqui nessa aula, dízimos, e aprenderemos que esse projeto veio da mente de Deus e que há uma relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja de Cristo, ou seja, essa relação tipológica que o tabernáculo ele já apontava para Cristo. A gente vai falar de tipologia, de tipo, lá no terceiro tópico, mas já adiantando aqui, o tipo bíblico é uma representação pré-ordenada pela qual pessoas, eventos e instituições do Antigo Testamento prefiguram pessoas, eventos e instituições do Novo Testamento. Olha só, uma representação pré-ordenada, algo que aconteceu antes, anterior, foi pré-ordenado por Deus, é algo também que acontece no nível terreno, por pessoas, pode ser pessoas, eventos ou instituições, mas que aponta para algo maior lá na frente, prefigura algo maior que acontece no Novo Testamento. Então a gente tem vários exemplos tipológicos do Antigo Testamento, que aponta para algo do Novo Testamento. Só para exemplificar aqui, quando o servo de Abraão vai buscar ali Rebeca para casar com Isaac, simboliza, é uma relação tipológica com a volta de Jesus, ou seja, Jesus, o encontro do noivo com a noiva. Então isso aqui é só um exemplo, só para deixar um pouco mais claro para quem nunca estudou sobre questão tipológica. Eu recomendo você dar uma estudada em alguns livros aí sobre tipologia, livros de hermenêutica, dá uma procurada e veja alguns outros exemplos. Anota aí se você quiser entender melhor. João 3,14, Romanos 5,14, 1 Pedro 3,21. Essas três passagens você vai ver uma relação tipológica bem direta do Novo Testamento falando do Antigo Testamento. Vamos lá, para a gente avançar aqui, primeiro tópico, a gente vai falar de tipo mais na frente. A parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo.
por que construir um tabernáculo no deserto? Vamos lá. O pioneiro pentecostal Gunnar Wingre se formou no Seminário Teológico Sueco, em Chicago, nos Estados Unidos, em 1909, antes de vir para o Brasil, né? E sua monografia começa assim: por ordem divina, o tabernáculo propriamente dito, a mosaica tenda do testemunho, constituiria uma morada sagrada erguida segundo um modelo celestial. Então ele começa explicando que o tabernáculo ele não segue um modelo terreno, ele não segue sabedoria humana, mas ele segue um modelo celestial. Então tudo que tem lá no tabernáculo foi Deus que falou, foi Deus que ordenou, foi Deus que mostrou ali, sempre apontando para a igreja, apontando para Cristo, com esse propósito maior de revelar o seu plano de salvação. Então cada elemento do tabernáculo vai ter o seu significado. Desde que os israelitas saíram do Egito e caminharam até as cercanias do Monte Sinai, onde Deus fala com Moisés e revelou as suas leis, o Altíssimo quis habitar com o seu povo. Então o desejo de Deus sempre foi habitar no meio do povo, reconciliar-se com o povo, né? Deus queria estar ali se manifestando no meio do seu povo. Para isso, ele concedeu a Moisés a planta de uma tenda a fim de construí-la para reunir o povo de Deus diante dele e assim receber sua palavra. Então Deus deu a planta, Deus deu tudo pronto para Moisés. Não foi Moisés que sentou e usou os conhecimentos dele com os engenheiros da época para fazer a planta do tabernáculo. Não, né? Foi Deus que entregou, foi algo divino, né, algo que Deus entregou para ele. Alguns olham para essa planta e veem uma cruz. Não sei se era intenção divina fazer isso, mas se você olhar aí do altar de holocausto para a Arca da Aliança, parece que forma uma estaca principal, a maior, e depois a mesa de proposição e o candelabro, um do lado do outro, forma uma travessa no meio desse principal, então seria meio que uma cruz, simbolizando a cruz de Cristo. Não sei se era a intenção de Deus fazer isso, mas parece. Então vamos lá. Essa tenda, denominada tabernáculo, era de caráter provisório, pois podia ser armada e desarmada durante a caminhada israelita pelo deserto. Então, ou seja, Deus ele planejou tudo, né? Mas ele falou para fazer algo provisório. Por quê? Porque o povo não ia passar a eternidade no deserto. O povo ia caminhar, o povo ia andar. Então o povo ia desarmar, carregar e depois armar de novo o tabernáculo em outro lugar. Então o povo passava um tempo no local e depois caminhava para outro local segundo a ordem divina. Sem falar também que depois o tabernáculo ele foi abandonado e foi construído o templo de Salomão. Então ele serviu de modelo para o templo. Então, e aí continua também o seu caráter provisório, porque ele aponta para a igreja. Hoje não existe mais tabernáculo, né? Existe o que? A igreja de Cristo que habita o Espírito Santo. Então aqui a gente entende essa questão do caráter provisório do tabernáculo, né, porque em todos os aspectos ele foi realmente provisório. Entretanto, conforme escreveu Gunnar Wingre, a razão principal de sua existência era de servir como uma morada sagrada, o lugar de encontro entre Deus e seu povo. Isso é o principal propósito do tabernáculo. Então toda a organização, a posição que ele ficava, as tribos que ficavam do lado, na frente, atrás, tudo isso aqui era importante, tudo isso que Deus levou em consideração. A materialização da obra de Deus. Vamos entender aqui sobre a construção agora. O projeto de Deus teve origem no céu e se materializou na terra por meio de seus filhos. Ou seja, Deus planejou, arquitetou, entregou a planta para Moisés e Moisés foi colocar em prática, né? Ou seja, através da construção. A construção do tabernáculo se efetivou mediante a participação do povo através de ofertas, alçadas e voluntárias, como ouro e prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim, só para citar algumas coisas. Mas o povo levou tudo que precisava, foi através de doações. O povo não precisou voltar para o Egito para conseguir ouro e prata, né? Cada elemento aqui é simbólico, né? Só para exemplificar, o ouro simboliza a glória de Deus, a prata significa redenção. Sempre que ia redimir alguém, comprar um escravo, redimir alguém de alguma coisa, era entregado prata para essa pessoa. Então representa a redenção de Cristo Jesus, né? O cobre ou o bronze, que na verdade o bronze é uma liga metálica que envolve o cobre, representa julgamento, juízo, né? Então a gente vai ver isso aqui em outras aulas mais na frente. Então aqui cada um tem um significado e o povo foi lá e deu isso. Não precisou o povo voltar para o Egito para pedir, não precisou
fazer nada além, né, nada de muito extraordinário, vamos dizer assim. Simplesmente o povo abriu o coração e entregou ali a oferta. No tempo da graça, o princípio da manutenção da igreja local é o mesmo, porque os dízimos e as ofertas alçadas são para sustento das necessidades que envolvem uma igreja. Então, quando a gente fala de dízimo, a gente fala de oferta, a gente está falando que a igreja tem necessidades e deve ser usada nesse propósito. Então, o que acontece? Uma frase bem importante que eu vi é o seguinte, que quando o crente entende que a oferta é parte vital da comunhão com Deus e dá liberalmente, a igreja não precisa descer ao Egito, ou seja, ir ao mundo a mendigar a ajuda dos infiéis. Ou seja, quando a igreja inteira entende que tudo aquilo ali que eles contribuem é para a obra de Deus, não precisa ficar pedindo para político, não precisa ficar pedindo para quem não é crente, não precisa ficar mendigando, né, oferta, né, no mundo. Não tem essa necessidade. Eu fico triste às vezes quando eu vejo uma igreja ter que recorrer a um político para conseguir construir, a um político para conseguir fazer uma festa, fazer um culto. Não tem necessidade, né? Ou seja, a igreja, os fiéis, os crentes têm que se unir para ajudar a obra de Deus, assim como aquele povo se uniu para a construção do tabernáculo, né? No caso, hoje a gente tem construção de templos, tem o sustento de obreiros que precisa, ações sociais que a igreja realiza, evangelização. Tudo isso aqui precisa de dinheiro. A gente fala assim, Deus não precisa de dinheiro, mas a igreja para sobreviver precisa pagar um aluguel, precisa pagar a conta de energia, precisa sustentar um obreiro, né, sabe? Precisa comprar alguma coisa para fazer evangelismo, ação social, precisa de tudo isso. E não menos importante, né, por último, não menos importante, educação cristã, investimento na EBD. Já aconteceu de pessoas entrarem em contato comigo, né, e como os irmãos sabem, o EBD em Foco tem uma parte do site que é monetizado, que é a parte dos slides. Então a gente tem todo um conteúdo gratuito, mas para manutenção do site a gente vende os slides. E aí tem gente que entra em contato e fala que vai cancelar porque não tem condição de pagar. Mas eu falo assim, peraí, a igreja não pode pagar? É só R$17,90 por mês. Né? Tem o slide toda semana. R$17,90 é muito barato, você não pode tirar uma oferta da EBD, não, aqui só entra dinheiro, nunca sai. Aí eu me pergunto, qual é a preocupação dessa igreja, né, em trazer transformação de vida, se não pode investir na escola dominical? Né, eu estou dando um exemplo aqui do EBD em Foco, mas eu já vi igrejas que não compram a cartolina, que não compram um lápis de cor para as crianças pintarem, que não compram um quadro para um professor de adulto dar aula, não investe nada na escola dominical, o dinheiro que entra é para ser mandado para a sede e não tem retorno. E eu já fui superintendente, eu sei o que é isso, e eu digo, todo superintendente passa por isso, tira do próprio bolso. Todo superintendente tira do próprio bolso para comprar alguma coisa para a escola dominical. Não que isso seja errado. Se a gente fizer de coração, fizer com alegria, não tem problema nenhum. O problema é que às vezes o superintendente está apertado, está sem dinheiro, não tem dinheiro nem para comprar comida em casa, mas tem que tirar do próprio bolso para ajudar na escola dominical, né? Então, e cadê a oferta da igreja? Então, assim, a igreja, a oferta dos irmãos tem que ter um retorno, né? E o retorno, ele é em todas as áreas da igreja, não é só na construção de um templo, são nas áreas mais simples, mas é ali que acontece a diferença, principalmente essa área de educação cristã. Em vez de cultivarmos uma postura contrária, como alguns dizem, né, não sou dizimista, não dou dízimo, não faço isso, né, deveríamos voluntariamente ofertar a obra de Deus como fruto de gratidão e reconhecimento de suas bênçãos em nossas vidas. Então o dízimo, a oferta, né, é uma maneira de nós agradecermos a Deus por tudo que Ele nos abençoa, por tudo que Ele faz conosco. E aí a gente olha para a igreja e vê a igreja como uma instituição que é divina, mas também humana e precisa de dinheiro para sobreviver. Assim como um clube de futebol precisa, assim como, né, sei lá, uma escola precisa, tudo precisa de dinheiro, a igreja também precisa de dinheiro. Então nós, de forma voluntária, devemos ajudar com dízimos e ofertas, né, uma forma voluntária, né, e sendo grato a Deus por Ele ter nos abençoado. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Vamos ver aqui agora 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Quais são essas verdades? 3 verdades. Vamos entender melhor. Primeira verdade é: a oferta foi um plano de Deus para o sustento de sua obra.
Então, o escritor da revista achou por bem enfatizar a questão da oferta aqui. Primeiro, o Antigo Testamento há uma promessa de bênçãos materiais para os que reconhecem essa verdade. Então, há uma certa discussão sobre essa questão de bênçãos materiais, isso, aquilo, né? Será que realmente Deus vai me abençoar? Não se torna uma barganha? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O que Deus quer é que nós não coloquemos os bens materiais em primeiro lugar. E quando a gente, né, se disponibiliza em ajudar, em doar, né, a gente está também mostrando esse desapego a bênçãos materiais, mas reconhecendo que nós precisamos dessas bênçãos também para sobreviver, né? Então não é um estímulo para negociar bênçãos, como alguns dizem por aí, né? Mas é a afirmação de que é a vontade do Senhor que contribuamos generosa e voluntariamente para a sua obra. Então não é para você dar oferta esperando receber algo em troca, mas dá de forma generosa, você dá de forma voluntária e Deus vai saber as suas necessidades e suprir tudo que você precisa. A segunda verdade é o ato de ofertar é voluntário, ou seja, você não tem que fazer isso por obrigação. O versículo 2 mostra que o Senhor aceitaria a oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, ou seja, né, eles tinham que ter esse pensamento voluntário. Deus conhece cada um dos seus servos e servas, por isso reconhece quem faz a obra de maneira generosa ou egoísta. Quem está dando aquela oferta, mesmo que seja pouca, mesmo que seja só uma moedinha, mas que ele está fazendo de forma generosa e não de forma egoísta para receber algo em troca. A gente hoje critica muito as igrejas que enfatizam a questão do dízimo e fica vendendo coisas espirituais, fazendo barganha, tu tem que dar tanto para receber tanto. Só que a gente esquece que ali as pessoas que estão fazendo isso, claro, elas estão sendo enganadas, sim, estão sendo enganadas, mas também tem a disposição do coração daquelas pessoas em querer barganhar com Deus. Então a culpa é dos líderes? Sim, a culpa é dos líderes, mas as pessoas que estão dando, que estão aceitando aquilo, elas estão com orgulho no coração, com egoísmo. Não estão fazendo de forma generosa, mas estão fazendo também para, né, receber algo em troca. Então tem a questão pecaminosa também nessa situação aí. E mesmo igrejas que não enfatizam isso, vamos colocar uma igreja que entende o que é oferta, o que é o dízimo e aplica da forma correta, se alguém vai lá e dá uma oferta, dá um dízimo de forma egoísta, pensando em receber algo em troca, essa pessoa já está fazendo algo errado. Jamais nosso Senhor aceitaria ofertas por coação, mas ele deseja ver em nós uma atitude voluntária e amorosa, porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima de suas posses, deram voluntariamente. Mais uma passagem que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, seja algo voluntário. Portanto, na igreja de Cristo não pode haver mercantilismo da fé. Isso é totalmente errado, fora do plano divino, né? Ou seja, a ideia não é vender coisas materiais, não é vender bênçãos materiais, não é dar para receber, não é isso, mas é dar de coração, entendendo que a igreja precisa para investir nos projetos. Você não pode se deixar coagir para trocar ou negociar o que é espiritual a fim de receber bênçãos materiais, porque realmente, fica a pergunta, Deus aceita a barganha? Será que isso é correto? Não pense assim. A palavra de Deus diz que é você que precisa amar o Senhor de todo o coração e, constrangido por esse amor, doar voluntariamente. Ou seja, é algo voluntário, algo, uma gratidão pelo que Deus já fez na sua vida. A terceira verdade é a fidelidade do Senhor ao Senhor trará abundância. A Bíblia ensina que e o seu Senhor lhe disse, bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Então aqui a gente vê uma passagem de uma parábola, onde um é fiel, no pouco, mas a parábola dos talentos, E aí o seu Senhor fala, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Vou te honrar, vou honrar a tua fidelidade. Moisés foi um líder que compreendeu bem essa verdade e a viveu. Olha só, que o povo levou tanta oferta, tanta coisa, que chegou ao ponto de Moisés falar, não precisa trazer mais. Fala para o povo parar de trazer, porque já temos o suficiente. Quem dera também, uma verdade, uma lição que a gente pode tirar aqui, quem dera se fosse assim nos dias de hoje.
né, as igrejas pedissem doações e recebessem uma quantidade suficiente e falassem, gente, tá bom, já recebemos. Infelizmente hoje, né, muitas igrejas começam a pedir e sempre fala que é pouco, é pouco, é pouco, tem que trazer mais, né, e a gente não sabe para onde vai o dinheiro e não sabe onde é investido. O certo é que seja transparente para que o dinheiro seja investido na igreja. Então a gente encerra esse primeiro tópico, onde a gente entendeu que o povo contribuiu de forma voluntária, né, foi uma contribuição onde o povo, né, doou, né, os seus pertences, mesmo estando no deserto, mesmo estando em dificuldades, eles doaram e sabiam que Deus ia prover todas as coisas, né, o dinheiro arrecadado, tudo arrecadado, né, os bens arrecadados ali, foi tudo usado em prol da construção do tabernáculo, não foi desviado, não foi usado para benefício próprio. Moisés, Arão e os outros líderes não usaram para benefício próprio, usaram para a construção ali, para a manutenção do tabernáculo, construção e depois manutenção, enfim. Então foi usado para a obra de Deus. Então fica esse exemplo, fica, né, esse aprendizado para nós, tanto aqueles que vão doar, né, tanto aqueles que estão na administração da igreja e estão recebendo esse dinheiro. A gente chega no segundo tópico agora. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Êxodo 25, 8 e 9. Esses dois versículos a gente vai estudar agora. Deus arquitetou o tabernáculo. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. O versículo que a gente leu lá no início. O tabernáculo seria um santuário em pleno deserto, onde Deus habitaria entre o seu povo. Ou seja, a ideia é que Deus estivesse no meio do povo. A posição do tabernáculo foi algo estratégico. Onde ele estava ali, né, ficava à frente do tabernáculo, ficava onde nascia o sol. Aí a gente vai lá para Malaquias 4:2, que fala que Jesus, né, é o sol da justiça. Então já aponta para Cristo até a posição do tabernáculo. Então Deus estava no meio do povo, reunindo com o povo. Por quê? Porque Deus queria habitar no meio do seu povo e se relacionar com o seu povo. Deus elaborou a engenharia e arquitetou toda a construção do tabernáculo, dando a Moisés a relação dos materiais que deveriam ser usados, né? Ou seja, está aqui faltando aqui, ter ser usados. Ou seja, tudo que precisou para o tabernáculo, Deus disse para Moisés. Então Moisés já pegou tudo pronto. No Monte Sinai, Deus revelou-se a Moisés e aos 70 anciãos do povo, bem como Arão, Nadab e Abiú, que viram a glória de Deus. Então estava ali Moisés, ele viu a glória de Deus no monte, né? O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Então, ou seja, a entrega da planta do tabernáculo, material, tudo isso foi feito em meio a muita glória, a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus. Por 40 dias e 40 noites, Moisés entrou no meio da nuvem e subiu até o cume do monte para ouvir a Deus. Então ali Moisés ouviu a Deus e ele escreveu tudo que Deus falou. E o Altíssimo deu a Moisés as diretrizes para construir o lugar onde ele habitaria. Vale ressaltar que Deus ele não precisa, né, de uma casa construída por mãos humanas. Ele não tem necessidade disso, mas Deus queria mostrar ali, né, através daquele tabernáculo como algo simbólico que ele estaria no meio do povo. E de fato a nuvem do Senhor estava sobre a Arca da Aliança, né, a nuvem, a Shekinah do Senhor, né, tanto que lá na frente, quando o povo peca, já está, né, o reino estabelecido, né, o profeta vai ver a nuvem do Senhor saindo ali do tabernáculo, se afastando, né, no caso do templo já, se afastando do templo, da Arca da Aliança, né, e o povo, porque o povo estava tendo a Arca da Aliança, o templo, como algo que em si traria poder. Né? E vale ressaltar que não é o objeto em si, não é o tabernáculo em si, mas é o criador do tabernáculo, né? É o criador da Arca da Aliança, não é a Arca da Aliança em si, né? Eles tinham a Arca da Aliança futuramente, quando o povo peca, né? Eles começaram a ver a Arca da Aliança como um objeto que trouxesse sorte, que ia trazer vitória para o povo, e isso não aconteceu, porque eles estavam vivendo em pecado. Então era uma construção importante, que Deus habitaria no meio do povo, mas não era para o povo idolatrar essa construção, então era para o povo adorar a Deus, né? Ou seja, o povo está próximo de Deus. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Só vale ressaltar aqui que a gente está falando do tabernáculo em si de forma geral, mas ele tem um propósito, né? Ele tem um propósito, e o principal propósito é ser o local de sacrifício.
onde haveria perdão de pecados, reconciliação com Deus. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Deus está construindo um local onde ele vai instituir o sistema de sacrifícios, organizar, né, porque ele já existia, mas vai organizar, onde tudo aquilo vai apontar para Cristo. Nunca podemos perder o foco aqui, que tudo aponta para Cristo. Então vamos lá. 2.2, o tabernáculo foi um projeto de Deus. Embora Moisés haja sido formado academicamente no Egito, né, ou seja, ele estudou no Egito, passou 40 anos no palácio, então ele tinha conhecimento de muita coisa, nenhum item do tabernáculo era fruto de sua mente engenhosa e disciplinada. Ou seja, tudo que foi construído e colocado no tabernáculo não foi da mente de Moisés. Moisés era muito inteligente, realmente ele tinha um conhecimento muito profundo de tudo, né, de construção inclusive, mas ele não usou isso porque ele pegou ali as diretrizes que Deus deu. Ele recebeu instruções diretas de Deus, né, e ele persuadiu o povo a construir, ou seja, persuadiu a palavra que não pegou muito bem, mas ele simplesmente mostrou para o povo: gente, nós temos esse mandamento divino aqui de construção do tabernáculo e vamos fazer. E o povo foi lá e ajudou a fazer e construiu, né, ou seja, era um projeto celestial e o povo entendia isso. O Pai desejava habitar entre os homens e derrubar a parede de separação erguida pelo pecado no Éden. Então, ou seja, desde o jardim do Éden, o problema todo está aí. Olha só como que é importante estudar sobre o tabernáculo. O problema todo está aí no pecado, desde o jardim do Éden, que o homem foi afastado de Deus, ficou longe de Deus, começou a ter vergonha de Deus, começou a se esconder de Deus. Deus procura se relacionar novamente com o homem. Então aqui Deus está colocando ali está estruturando o seu plano, vamos colocar assim, onde ele vai ter o sistema de sacrifícios e ele vai habitar no meio do povo. Então é justamente essa reconciliação que Deus quer fazer com o povo. Através do pecado que trouxe, né, esse afastamento, afastou o homem de Deus, o pecado, né, levou o homem para longe de Deus, separou o homem para longe de Deus, e Deus está reconciliando o homem. E o tabernáculo, né, é instrumento dessa reconciliação e aponta para a reconciliação maior, né, que é aquela reconciliação que nós também estamos aproveitando dela, que é Cristo. Então, de certa forma, até mesmo os crentes do Antigo Testamento foram salvos por meio de Cristo, porque tudo apontava para Cristo. Ele queria fundir o céu com a terra. Esse projeto glorioso só alcançaria o objetivo máximo na encarnação e crucificação de Jesus Cristo, o seu amado Filho, na plenitude dos tempos. Então a gente tem isso aqui, ou seja, tudo que acontecia ali, tudo que foi feito em relação ao tabernáculo apontava para a encarnação e o sacrifício de Cristo. É a reconciliação do homem para com Deus, né? Essa reconciliação, ela aconteceu no Antigo Testamento, mas no formato de sombra, era simbólico, apontava, né, tudo que aconteceu no Antigo Testamento tipificava Cristo e se concretizou em Cristo. Então os crentes do Antigo Testamento foram salvos porque eles olharam para Cristo, aquele que um dia viria. Hoje nós olhamos para o Cristo que já veio. Todos foram e são salvos por meio de Cristo. O plano térreo do tabernáculo, né, o versículo 9 aí. O plano térreo do tabernáculo continha um espaço físico de 100 por 50 côvados. Era mais ou menos 50 por 25 metros. Então dá para a gente ter uma noção do tamanho aí. Um côvado é essa medida aí, né, de 45 a 50 centímetros, que vai aí da distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio de um homem. Então é algo aproximado, não é algo exato. O pátio. Vamos falar das partes do tabernáculo. Eu não vou entrar em detalhes aqui nessas partes para a gente não ficar muito longo o vídeo, e também tudo isso vai ser estudado em lições posteriores, então a gente não precisa tomar muito tempo explicando os detalhes de cada uma dessas partes. Primeiro, o átrio, né? O átrio é essa parte aqui da frente e a parte de fora, onde todos tinham acesso, né? Qualquer pessoa podia entrar aí, né? No caso, qualquer judeu, né? Estrangeiro já era diferente. Então as pessoas podiam entrar nesse pátio onde levavam o animal para o sacrifício, né? Então era uma parte meio que várias pessoas tinham acesso, era a parte de fora, era cercada e tinha a parte de dentro lá, mas essa parte de fora todos tinham acesso, onde ficava aqui a pia, ficava o altar de sacrifícios, enfim. O altar de holocaustos, ou altar de sacrifícios,
era esse espaço bem aqui no pátio, ficava no pátio, era um altar de bronze. Olha só o bronze entrando aí. Como eu falei anteriormente, o bronze simbolizava julgamento, juízo, e era justamente onde acontecia o sacrifício. Então a pessoa, né, no caso, ela queria se aproximar de Deus porque ela pecou, ela estava separada pelo pecado, então tinha que realizar o sacrifício, é onde acontece o julgamento e o juízo no altar de sacrifícios. Então o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava lá no Santo dos Santos, mas antes dele chegar no Santo dos Santos, ele primeiro passava no altar de holocaustos, onde ele realizava ali um sacrifício, pedindo perdão dos seus pecados, para que ele pudesse chegar lá no Santo dos Santos, que a gente vai falar por último. A pia de bronze ou de cobre era uma bacia de bronze que os sacerdotes usavam para lavar as mãos antes de entrar lá no interior do tabernáculo. Então aqui o sumo sacerdote, por exemplo, fazia o sacrifício no altar de holocausto, ia para a pia de bronze e se lavava. Então aqui simboliza que o crente precisa se limpar. Isso significa que o crente precisa se limpar mesmo depois de salvo, perdoado os pecados, ele ainda continua pecando, continua errando, e ele precisa se limpar pela palavra. Então simboliza a limpeza diária, né, do crente. A tenda do testemunho, a tenda já é aquela parte interna lá onde fica o Santo dos Santos e o lugar santo, né? Tipo assim, o lugar santo é a primeira parte onde os sacerdotes em geral, os levitas, tinham acesso, então era o lugar santo, e lá na frente tinha o lugar santíssimo ou Santo dos Santos, que entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Então ele passava lá por fora, fazia o sacrifício, se lavava na pia, depois ele entrava no lugar santo para depois chegar no Santo dos Santos. O que tinha no lugar santo? 3 elementos tinha no lugar santo. Primeiro, o candeeiro de ouro ou candelabro de ouro. Ele simbolizava aqui, alguns teólogos divergem sobre o que simboliza o candeeiro de ouro. Uns dizem que é a luz de Cristo, que brilha. Outros dizem que é a luz da igreja. Eu prefiro dizer que é a luz da igreja, né? Nós somos a luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Então, como o tabernáculo ele também ele aponta para a igreja, então eu vejo o candeeiro de ouro como apontando para o brilho da igreja no mundo, do crente no mundo. E aí tem a mesa dos pães da proposição, que simboliza aqui, né, a providência de Deus, que Deus vai prover todas as coisas, vai, né, principalmente nos alimentar, né? O pão também tem a ver com a palavra de Deus, né, que nos fortalece, né? E, por último, o altar de incenso, que ficava na divisa do lugar santo com o Santo dos Santos, que representa as nossas orações. Então, cada um desses elementos nós vamos estudar em aulas mais na frente, aulas posteriores. Então não se preocupe, nós vamos detalhar isso em outras aulas, o significado mais detalhado de cada um. E por último, o lugar santíssimo. O lugar santíssimo é onde ficava aí a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, ou a Arca do Testemunho, como alguns chamam, vai variar de passagem bíblica aí, só você conferir essas passagens bíblicas, né? E você vai entender que também dentro da Arca da Aliança ficava as 2 tábuas dos mandamentos, né? Ficava um pote com o maná, uma quantidade de maná, um pote de ouro, e a vara de Arão que floresceu. Também tudo isso aí aponta para Cristo, né? Quando a gente olha para o maná, a gente vê que Cristo ele supre as nossas necessidades. A Arca da Aliança em si aponta para Cristo. Cristo supre as nossas necessidades, né? Isso é simbolizado pelo maná. A lei e a palavra, né, é a palavra de Deus, que Cristo é a palavra de Deus, ele cumpre toda a lei, ele cumpre tudo, e a vara que floresce, uma vara seca, mas que floresce e produz fruto, aponta para a ressurreição de Cristo. Então a gente vê que cada elemento tem um significado, certo? Então a gente encerra esse segundo tópico, né? A gente entendeu aí as partes do tabernáculo, cada parte tem um significado, é simbólico, então a gente vai estudar isso de forma mais detalhada, mas já deu para você perceber, ter uma ideia de que se trata, de que é algo realmente maravilhoso, algo celestial, algo dado por Deus. Agora nós vamos entrar no terceiro tópico. Esse terceiro tópico é um pouco mais curto, né? Só 2 subtópicos, né? A gente já está encerrando. A relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. A importância dos aspectos tipológicos do
tabernáculo. Vamos entender aqui sobre tipologia. O apóstolo Paulo deu importância a essa relação tipológica quando escreveu: tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando aqui que tudo que foi escrito ali no Antigo Testamento, né, aponta para algo maior que acontece no Novo Testamento. Então, o tipo é o objeto da lição, a revelação temporária de uma pessoa ou um acontecimento ou uma instituição vindoura. Ou seja, o que é o tipo? É algo que acontece no Antigo Testamento, uma revelação temporária, uma pessoa, um acontecimento, alguma coisa do tipo. Né? O antítipo é o cumprimento daquilo que havia sido predito. Ou seja, o antítipo é o cumprimento. Então, se eu digo que o tabernáculo é o tipo, né, a igreja é o antítipo. Ou seja, o tabernáculo aponta para a igreja. Né? O tabernáculo de Moisés nos deixou profundas lições para a igreja. Então a gente vê que o tabernáculo é o tipo e a igreja é o antítipo. Né? Então o tabernáculo é algo pré-ordenado, uma instituição, algo que aconteceu, que foi construído e feito no Antigo Testamento, e a igreja é algo do Novo Testamento. Então uma coisa aponta para a outra. Né? Então, enfim, eu acho que isso já ficou bem claro. Né? Um cumpre o outro, ou seja, o antítipo é o cumprimento do tipo. Nessa tipologia descobrimos uma relação com a igreja e com o Senhor Jesus. Então aqui o escritor da revista, ele entende que o tabernáculo ele tem uma relação tipológica com a igreja e com Cristo. Isso é válido. A gente vai ver que os dois casos são válidos. Quando a gente fala assim, o tabernáculo tem uma relação tipológica com a igreja, os teólogos entendem que, nesse caso, a Arca da Aliança ali dentro do tabernáculo, ela aponta diretamente para Cristo. Então, ou seja, Cristo está na igreja. Né? E também, quando a gente fala que o tabernáculo em si, como um todo, aponta para Cristo, está dizendo o seguinte, que o tabernáculo é quando Deus resolveu se fazer presente no meio do povo, e Cristo ele encarnou e viveu presente no meio, né, do povo pecador, no nosso meio. Então é mais ou menos nesse sentido, só que isso vai ficar bem claro em outras aulas mais para frente, a gente vai entender isso melhor, mas basta você entender que o tabernáculo ele aponta tanto para a igreja quanto para Cristo. Nas lições seguintes, veremos a importância simbólica do tabernáculo em seus adereços, né, utensílios e cultos, seus ministros. A gente vai entender que cada um aí aspecto do tabernáculo tem um simbolismo, aponta para algo maior, e eu já falei alguns aí nessa aula, mas a gente vai estudar de forma detalhada em outras aulas. Então iremos estudar o significado de cada item na relação espiritual tipológica com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é o tabernáculo de Deus na terra. Esse tópico aqui ele vai enfatizar a questão da igreja, né, ser o tabernáculo, ou seja, o tabernáculo aponta para a igreja. No caso, é tipológico no sentido da igreja. Eu concordo mais com isso. Eu sinto um pouco de dificuldades quando a gente vai falar que o tabernáculo aponta para Cristo. Né? Eu vejo assim, que as ações que acontecem no tabernáculo, tipo o sacrifício ali no altar de holocausto, ali sim aponta para o sacrifício de Cristo. A Arca da Aliança aponta para Cristo, né? Aí sim, mas o tabernáculo como um todo, eu colocaria ele realmente, como o escritor colocou aqui, que é a representação da igreja de Cristo. O tabernáculo e o templo de Salomão simbolizam a igreja de Cristo edificada para a morada de Deus em espírito. Então aqui Efésios 2:22 vai falar nesse sentido, né, que aponta nesse sentido, a morada de Deus. Alguns textos do Novo Testamento fazem da tipologia o modo de comparação entre o tabernáculo e a igreja. Né? Ou seja, a gente tem alguns textos do Novo Testamento onde existe essa tipologia. Vale ressaltar que tipologia não é algo da cabeça dos teólogos, é algo que a própria Bíblia vai dizer. Então, se você anotou as passagens que eu citei anteriormente, você vai perceber isso. Vou citar novamente João 3,14, Romanos 5,14 e 1 Pedro 3,21. Você vai ler essas passagens, você vai ver que claramente o escritor aí, João, Paulo e Pedro, eles vão usar
né, essa relação tipológica. Eles vão usar tipologia nos seus textos, a interpretação tipológica, né? Então, eles não estão alegorizando o texto porque eles consideram que o texto do Antigo Testamento aconteceu, é daquele jeito, é verdade, não é como alguns fazem por aí, alguns intérpretes, dizendo que aquilo foi só, não é literal, não aconteceu, mas o escritor escreveu algo figurado. Não, não. O tabernáculo não é algo figurado, ele é algo real, algo literal, algo que aconteceu, mas ele aponta para a igreja. É, né, uma relação tipológica aí com a igreja. Então a gente entende isso aí, que é algo que a Bíblia ensina, não é algo que não foi algo que os teólogos criaram. Então é essa questão da tipologia. Paulo tipificou a igreja como edifício de Deus para falar de crescimento coerente e organizado da comunidade cristã, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3:9. Então Paulo chama a igreja, quando fala igreja, ele está falando de nós como crentes, como cristãos. Nós somos a igreja. Então, ou seja, Paulo fala que a igreja é edifício de Deus. Neste edifício, os crentes em Cristo são identificados como pedras vivas, as quais são edificadas umas sobre as outras. Ou seja, talvez Paulo tinha em mente essa questão de edifício. Por quê? Porque junta um crente com outro crente e forma o corpo de Cristo, né? Então, o corpo de Cristo, a gente fala que a igreja, nós somos a igreja, não é que eu individualmente sou a igreja. Nós é que juntamente, né, formamos o corpo de Cristo e nós somos a igreja, o conjunto é a igreja. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que tem gente por aí que são chamados desigrejados, aqueles que dizem que não precisa mais ir à igreja, não precisa congregar, porque eu sou a igreja. Tá errado, tá errado. Ninguém é a igreja individualmente, nós em conjunto somos a igreja. Portanto, a igreja é o edifício espiritual construído para a morada de Deus, como tabernáculo no Antigo Testamento. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Ou seja, nós somos o templo de Deus, a habitação de Deus, templo do Espírito Santo. Então nós não, o conjunto completo, somos a igreja, não individualmente. A igreja é tipificada como a casa de Deus, de caráter familiar, porque a palavra casa, nesse contexto, refere-se à família que mora na casa. Mas se tardar, para que saibais como também convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo e a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Então Paulo está falando aqui para Timóteo, dando alguns conselhos, mas se tardar, se Jesus voltar, demorar a voltar, né, saibais que convém andar na casa de Deus, ou seja, que é a igreja, então no sentido que é a igreja do Deus vivo, que é o conjunto de todos os crentes, né, ou seja, andar como coluna firmeza da verdade, a coluna da firmeza da verdade, ou seja, como convém. Então aqui Paulo está usando, o foco aqui não é explicar o versículo como um todo, mas é mostrar que ele usa a questão da casa, né, falando nesse sentido, né, de casa, construção. Então isso aqui tem uma relação com o tabernáculo. Então o tabernáculo de Moisés era material e Deus habitava nele. A igreja é o tabernáculo espiritual onde o Altíssimo habita e se manifesta gloriosamente, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Efésios 2:22 novamente, ou seja, assim como Deus habitava ali no meio do povo no tabernáculo, hoje, né, Deus habita no meio da igreja, que é o tabernáculo de Deus, ou seja, Deus habita dentro dos crentes salvos em Jesus Cristo. É isso aqui. Então a gente tem que entender isso aqui, entender que o tabernáculo não tem... tem gente que pensa, isso aqui não tem nada a ver, eu vou estudar tabernáculo, não tem nada a ver, não tem relação com nada. Tem sim, tem relação conosco, fala da habitação do Espírito Santo dentro de cada crente. Então a gente chega aqui na conclusão da nossa aula. Esta lição teve como objetivo levar ao aluno a compreensão da tipologia do tabernáculo em relação à igreja. O tabernáculo seria mais do que um protótipo ou modelo futuro da igreja, no qual Deus revelaria a sua glória. Esse tabernáculo aparece como um bem futuro, que aponta para a pessoa de Cristo que veio a esse mundo mostrar na prática o desejo de Deus de habitar com os homens. Ele fez isso na encarnação de seu Filho, o tabernáculo divino.
Então aqui no encerramento, na conclusão, o escritor vai fazer essa relação também tipológica do tabernáculo com Cristo, no sentido de que Cristo veio habitar no nosso meio, né? Mas que fica bem claro aqui que a relação tipológica mais forte que a gente consegue perceber é com a igreja, porque Deus habita no meio da igreja da mesma forma que Deus habitava ali no meio, né, do seu povo, né, no tabernáculo, através do tabernáculo. Amém? Então a gente chega aqui no final dessa aula. Foi uma aula talvez aí um pouco longa, mas é porque a primeira lição, geralmente o escritor da revista, ele quer dar uma visão geral de tudo que vai estudar e acaba ficando muito conteúdo. Quem acompanha o canal do EBD em Foco sabe que a gente gosta de passar todo o conteúdo passo a passo, né, para que todos possam ter uma compreensão melhor, né, do assunto tratado aqui na lição. Então é isso, eu encerro aqui. Gostaria de deixar o convite para você continuar assistindo, compartilhar com os seus amigos, né, e que nós temos muitas lições maravilhosas pela frente para estudar, né? A próxima lição, os artesãos do tabernáculo. Vamos falar de trabalho na casa do Senhor, usar os dons para a obra de Deus. Então isso aqui vai ser uma lição maravilhosa. Não deixe de assistir a próxima aula. Então a gente encerra aqui. Temos aqui as perguntas. Caso você use o slide na sua igreja, você pode fazer aí, né, passar para os seus alunos, responder essas perguntas, né? Então a gente vai encerrar essa aula aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.